galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil não tem um dia de tranquilidade. Eu ia até falar que não tem um dia de paz e tranquilidade, mas paz realmente é uma coisa que está muito distante do Brasil. Tranquilidade, talvez um dia a gente consiga descobrir o que é. Eu dividi o vídeo em apenas dois grandes blocos, onde eu dividi as notícias ligadas à nossa linda democracia na primeira parte. Aí vamos falar da grande nota de ontem, que diz aí que o Centrão vem se movimentando para apresentar um projeto em parceria com o Judiciário para tentar, reduzir as penas. Vamos ver um pouco sobre isso. Já tem até os nomes cotados para construir o texto. 3 senadores, falaremos dele. E não é o Alcolumbre não, ele só vai apresentar o texto. Aí tem algumas coisas ligadas também à OAB, ainda reclamando sobre a questão dos celulares. Comentar, trazer algumas coisinhas, mais algumas ponderações. Uma pesquisa interessantíssima sobre a percepção do povo brasileiro em relação a se teve ou se não teve golpe de Estado. Interessante mesmo, você vai entender o porquê, não só os números. Aí tem mais algumas besteirinhas que vão nos conectar ao próximo tema. Também teve um levantamento aí eleitoral. Adivinha se Bolsonaro vence ou não Lula. Aí a gente vai falar sobre escândalos, governo... Não sei nem se chama de governo, porque não tem governo, né? Escândalos, Lula, porque ele não governa, ele não é um presidente. Inclusive, vem sendo alvo de muitas queixas. Vamos falar sobre tretas internas, não só no PT, mas... também visando 2026, tretas dentro da esquerda, sabotagem aí junto ao nome do Ciro Gomes. Por isso que o Lula mantém o Lupe no poder. E hoje tem algumas coisinhas para reforçar esse ponto aí, que quando tudo era mato, a gente já estava falando sobre isso. A própria esquerda está levantando essa bola, enfim. Isso muito mais, vamos, que é para tempo de comentar sobre tudo. E vejam só. Ontem à tarde, Mônica Bergamo, ia falar Bergamo, veio com essa nota. Congresso e Supremo acertam lei para soltar presos do 8 de janeiro e aumentar penas de líderes que tentarem golpe. Acertam lei. Judiciário e Congresso acertam lei. É o ápice. A gente está vivendo o ápice da democracia no Brasil. Alcolumbre e Mota estão finalizando uma negociação com o Supremo para aprovar uma lei no parlamento que diminuía as penas dos condenados do 8 de janeiro e que, por outro lado, aumente as punições para lideranças de tentativa de golpe de Estado no Brasil. Tá certo. Com isso, os manifestantes que foram presos por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito depois do quebra-quebra do 8 de janeiro poderão ser soltos ou ao menos levados a cumprir prisão no regime semiaberto ou domiciliar. A decisão caberá à Corte, que precisará analisar caso a caso. Com a legislação prevendo penas mais brandas, a Corte terá margem para reduzir as punições. A coluna apurou que o projeto deve ser apresentado em maio no Senado por Alcolumbre. Como ele é o presidente da casa, conseguirá dar maior peso político à discussão. A ideia é que a iniciativa esvazie a pressão de bolsonaristas para que o parlamento aprove a anistia para esses presos, o que poderia beneficiar também Bolsonaro. A evolução da anistia criaria um impasse com o Supremo que poderia declará-la inconstitucional. Para aumentar a chance da lei das penas menores ser aprovada nas duas casas, ficará claro que as novas regras, como prevê o arcabouço legal do país, poderão retroagir para beneficiar investigados, réus e condenados, mas não para prejudicá-los. Então, ainda que se aumente a lei para alguma coisa, o que vai estar sendo julgado no presente momento vai ser pelas leis atuais. A coluna apurou que o ministro da Corte, vocês sabem quem, um dos principais interlocutores do Mota e do Alcolumbre, deu aval à medida. Ele deu aval à medida. Que também já tem discordância do Barroso, de acordo com senadores que dialogaram com os juízes. Aí eu me pergunto, quem são esses senadores? De acordo com um senador, o aval dos magistrados era importante, para que a lei da redução, depois de aprovada, não fosse barrada pelo Supremo ou simplesmente ignorada pelos magistrados. Realmente muito importante, Tem que pedir, por favor, pinico. O mesmo parlamentar explicou que, hoje, a lei prevê penas de 4 a 12 anos de prisão para quem atentar contra as instituições democráticas e o processo eleitoral. Não diferencia, porém, o manifestante que fez uma pichação em um estátua na Praça dos Três Poderes, como a Débora, de um ministro que elaborou uma minuta de golpe e a levou a Bolsonaro como ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Que minuta de golpe? Que minuta de golpe, meu Deus do céu. Ainda isso. Ainda esse papo.
Não, aqui, estudar algum dispositivo constitucional para tentar corrigir, sabe? Algo que se ache. Não, é uma tentativa de golpe. É o tempo todo isso. Isso enche o saco de vocês, né? Eu vou deixar para falar um pouco mais disso daqui já já. Eu vou me aprofundar na minha opinião sobre reduzir as penas, não dar anistia, manter Bolsonaro de fora, isso e muito mais. Aí tá ali a fala do senador, que a Mônica Bergamo não diz quem é que falou com ela. As pessoas que não tiveram participação central em tentativa de golpe seriam condenadas, mas teriam suas penas reduzidas de 1/6 a 2/3. Bom, 1/6. A pessoa foi condenada a 17 anos de cadeia. 17 anos de cadeia. 1/6 dá o quê? É tipo 3 anos. Vai cair 17 para 14. Baita redução, né? Baita redução. Baita redução. Baita redução. 2/3 fica, beleza, 17. Aí tu pega aí um texto, pelo menos 6 anos, cai de 17 para 5. 5 anos de cadeia. No caso da Débora vai ser o quê? 4, né? 4 anos. Se for 2/3, parece justo. Antes de falar, né? Que serão os senadores que vão construir esse texto. Aí eu trago minha opinião. Vamos ouvir aqui o seu Caio Junqueira. Olha. Brasília se move por acordões. E o da vez, o acordão da vez, é o que envolve Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, visando enterrar de vez o sonho bolsonarista da anistia. A ideia é caminhar para a aprovação de uma lei que reduza as penas por golpe ou tentativa de golpe, de modo a gerar uma obrigatória revisão pela Suprema Corte das penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O objetivo claro desse novo acordão é aliviar para os bagrinhos sem deixar de mandar para a cadeia os tubarões. A dúvida agora é saber se a oposição, que elegeu a anistia como pauta única neste ano, tinha de fato por interesse apenas libertar os bagrinhos ou impedir a prisão dos tubarões. Caio Junqueira, se eu falar o que eu penso de você, você vai me processar. Eu acho que você não é burro o suficiente. A gente sabe quem paga o seu salário, porque é só saber que é um dono da CNN. Para entender que o que está sendo proposto não está colocando as pessoas em liberdade. Não está colocando as pessoas em liberdade. Não está libertando as pessoas. Muitas continuarão no semiaberto. Muitas terão a mácula na sua vida, sabe? Que deram um golpe de Estado. E mesmo diante do que está acontecendo, eu acho que tem muita gente que quer justiça. E a justiça para essas pessoas muitas vezes passa pelo Estado indenizar inocentes que estão sofrendo o pão que o diabo amassou. Então, assim, quando tu pega Caio Junqueira e coloca a situação como se fosse, não, vocês estão querendo soltar o povo ou era para livrar Bolsonaro? Peraí, irmão, o que está sendo colocado na mesa... Entre o que está sendo colocado na mesa e o objetivo de uma anistia, a anistia é um pouco mais ampla, né? E sequer a gente está realmente assim numa visão clara que as pessoas serão soltas, vai ser tudo caso a caso. E nesse de caso a caso, quantos casos nós já não observamos desde o início de todo esse processo, onde, vamos pegar o caso do Clezão, que veio a falecer, uma tragédia, não teve uma certa demora do judiciário? Porque a PGR meio que foi favorável, não foi a soltura do Clezão. Então assim, Caio Junqueira, tu aproveita bem teus próximos 50, 60 anos, porque tem um lugar bem quente te esperando e tu vai sofrer pela vida eterna. Quem sou eu pra te julgar? Guarda aí pra tu ver pra onde tu vai. Antes de falar um pouco mais sobre a anistia, Sóstenes comenta, né? Prova inequívoca que não houve golpe. O próprio Senado articula com o Supremo a redução das penas dos presos do 8 de janeiro. Se fosse golpe, estaria exigindo penas maiores, não soltura. Enquanto eles negociam nos bastidores, Clezão morreu preso, idosos sofrem há 2 anos em celas imundas e inocentes seguem sendo tratados como criminosos perigosos. Então não é só sobre reduzir 1/6 da pena, Caio Junqueira. Tem um pouco a mais que está acontecendo. A maioria da Câmara assinou pela urgência da anistia e foi ignorada. Quem irá pagar por essa injustiça?
Não é para fazer justiça, então. Isso é uma vergonha histórica. O Brasil exige respeito, anistia já. Vou falar isso aqui. Antes de chegar nos senadores e dar minha opinião. Era pra estar aqui depois depois da matéria do Caio Juqueira, já pra estar da Bela Megali. Agora da madrugada. Ontem, a Paraná Pesquisas, e parabéns, Murilo Hidalgo. Até que tu não é tão inútil. Quando você quer trabalhar, você trabalha. A Paraná Pesquisa fez uma pesquisa muitíssimo interessante. Para 36% dos brasileiros, 8 de janeiro foi ato irresponsável, não golpe. 36%, né? Beleza. Essa é a manchete. Só que quando tu vai olhar os números, a Veja talvez pudesse ter dado uma manchete muito melhor. Percepção quanto à invasão do Congresso, no 8 de janeiro. Um ato irresponsável por não concordar com o resultado da eleição, 35,9%, que é os 36%. Mas, se você olhar, tem mais 27,9% que enxergam como vandalismo e quebra-quebra. Ou seja, nós temos aí pelo menos 63%, para ser mais preciso, 62,9% da população que não enxerga como uma tentativa de golpe. Se você quiser colocar o não sabe, não opinou como junto ali o outro, né, uma tentativa de golpe de Estado, dá 29,5%. E por que eu acho que isso é interessante? Vocês acompanham a política todo santo dia. E vocês também vivem no Brasil. Vocês conhecem o povão. Vocês sabem, às vezes, da dificuldade de algumas pessoas em compreender algumas coisinhas que deveriam ser até relativamente simples. Gente, quando a turma faz uma pesquisa, vou trazer um tema que vocês vão entender. Meio ambiente. A galera coloca assim, ó. Você é a favor de colocar crédito de carbono para a proteção do meio ambiente? Uma pergunta como essa, você acha que as pessoas do dia a dia, que não acompanham política, não fazem a mínima ideia do que é, né, o crédito de carbono, vai olhar isso daí e vai falar o quê? Que ela é a favor ou que ela é contra? Porque a percepção de 10 a cada 10 pessoas é que o meio ambiente ele tem que ser, né, bem cuidado. Ninguém é a favor de destruir o meio ambiente. Agora, a não ser as pessoas que sabem o que é a questão do crédito de carbono, quase todas elas vão falar o quê? Não, eu sou a favor realmente disso aí, porque tem que proteger o meio ambiente. Quando você pega essa situação do 8 de janeiro, muita gente que não acompanhou, e você só pergunta, e aí, pra você, foi golpe ou não foi? Aí o cara fica meio assim, né? Foi golpe ou não foi? O cara fica meio assim, fala, pô, mas e aí? Agora, quando você chega e faz uma pergunta e coloca, ó, percepção, né? Você acha que foi, vamos começar pelo meio, uma tentativa de golpe, né, de Estado para tomar o poder? Tu acha que foi isso? Ou tu acha que foi um ato irresponsável por não concordar com o resultado da eleição? Ou ainda, foi vandalismo e quebra-quebra? O que é que tu acha? Então, a partir das perguntas que são feitas e das respostas que são fornecidas para o público-alvo, você pode ter, né, percepções diferentes. Quando você pega a pesquisa da Quest, da Atlas Intel, você acha que aquelas perguntas são aleatórias? Ainda mais a Atlas Intel do que a Quest. Mas por que a Quest não é a mais repetida do Brasil? Só que a Atlas Intel, ela agora tem parceria com a Bloomberg. E ela vem fazendo de forma recorrente alguns levantamentos ligados aí a temas do mercado. E essas perguntas ligadas ao mercado, assim, são sensacionais, que é exatamente para avançar com a agenda, né, em parceria com a turma da Bloomberg. Então, a pesquisa não é só o dado cru, é a pergunta e as opções que são fornecidas. Quanto mais próximo do cidadão tiver, maior vai ser a percepção dele. A gente vai falar do caso do INSS. Você acha que se você fizer uma pesquisa perguntando o seguinte, qual a sua percepção em relação a promover uma CPI acerca, não sei, vamos botar, né, dos descontos não autorizados do INSS. Assim, uma coisa bem técnica. E você coloca isso daí, você pergunta a percepção em relação ao governo Lula. E se você muda a pergunta para qual é a sua opinião sobre a CPI do assalto aos aposentados? Não tem um peso diferente? Então, essa escolhinha de palavras não é aleatório. Se as pesquisas, se os institutos de pesquisas, desde 2023,
começassem a fazer, né, levantamentos mais sérios, justos, muitas vezes eles vão construindo uma série de perguntas para dar a entender que Bolsonaro é um bandido, aí depois fala, e o de janeiro, tu acha o quê? Aí o cara respondeu 10 perguntas que ele tá convicto que o Bolsonaro é bandido, ele nem tava acompanhando o caso. Mas pelo tom das perguntas, ele fala, rapaz, o cara deve ser bandido. Senão não estavam me perguntando isso. E depois fala, ó, posicionamento quanto às pessoas presas há quase 2 anos por invadirem o Congresso Nacional e o Supremo. Os 2 anos que ficaram presas já pagaram pelo erro que cometeram e, portanto, devem ser soltas 32,8%. Essas pessoas devem ficar presas por 15 anos e, portanto, cumprir uma pena de 17 anos de prisão, 31,8%. É basicamente ali o que acho que foi golpe de Estado. Não deveriam estar presas, pois no passado, em outras invasões, não prenderam ninguém. Olha como essa opção é bem curiosa. Às vezes o cara nem sabe que na história do Brasil teve muita gente ligada, né, à esquerda, que faz o L, que ama e venera o Lula, que invadiu o Congresso. Muita gente não sabe. Quando o cara vê a pesquisa, vê e fala, rapaz, eu não sabia disso. É capaz, se ele não tivesse respondido a resposta anterior, é capaz até de mudar. Isso daqui é uma pesquisa minimamente séria. Aos meus olhos. Aos meus olhos. Era no mínimo para isso daqui. Então tem mais de uma opção. Aí vamos lá. Por que eu botei a nota do... Deixa eu dar uma pausa aqui. Será que eu esqueci de colocar aqui junto com esse negócio aqui, a notícia? Esqueci de colocar. Por isso que eu tô passando aqui, eu não tô vendo a notícia do Moro aparecer em canto nenhum. Uai, cadê a notícia? Da Globo. Eu tô achando que eu recortei. Ah, não, tá aqui, ó. Tava no tema do Lula. Minha nossa, você tava no final do vídeo. Ai, ai. Mas vamos lá. Então deixa eu botar aqui assim, ó. Eu só tentou terminar de comentar sobre a questão aqui das vítimas do 8 de janeiro. Aí você tem aqui, né? Fox News, manifestante pró-Bolsonaro que escreveu em estátua com batom é condenada a 18 anos de prisão, diz reportagem. Aí Fox News, vamos falar que é extrema-direita, né? Com epilepsia, preso pelo 8 de janeiro, tem convulsões na cadeia. Advogado de Marcelo Mota afirma que o técnico em enfermagem, condenado a 17 anos de cadeia, corre risco de óbito. Mas o Caio Junqueira da CNN, que tá aí, né, curtindo as próximas décadas, que ele curta muito, então bem quente esperando ele. Não! Será que o objetivo é isso aí? Era as pessoas soltas ou colocar Bolsonaro em liberdade? Irmão, eu acho que esse cara aí, ele tem que ser indenizado pelo Estado. Ele tem que ser indenizado pelo Estado. Um técnico de enfermagem, explica aí, Caio Junqueira, como é que o Marcelo Mota, explica aí como é que o Marcelo Mota foi convocado para um golpe de Estado. Prova aí, irmão. Prova aí. Prova aí como é que ele foi. Mas vamos lá. Para agora dar um contexto um pouco maior. Os 3 senadores escalados por Alcolumbre para construir o texto alternativo à anistia do dia 8. Escolheu Pachecão. Não, vou começar pelo final. Escolheu Alessandro Vieira, que tem certeza que teve um golpe de Estado. O Pacheco, que tem certeza que ele salvou o Brasil de um golpe de Estado. E o Sérgio Moro, que tá com a faca e o queijo na mão para terminar o que ele começou em 2020. A destruição de Bolsonaro e da turma de Bolsonaro. Pois bem, gente, ontem eu fiz um vídeo lá no canal secundário, tava falando com o pessoal e até pedi para eles, quem tiver o filho em idade escolar, que me mandassem assim, se o filho estuda em colégio público ou privado, e colocasse nos comentários no livro de história até onde, em termos de história recente, os livros já estão indo. Então, assim, um aluno agora em 2025, ele já aprende sobre o governo Bolsonaro? Ou ainda vai o que? Até era Dilma, era Temer? Porque, assim, há uns anos atrás, a gente estava vivendo aquele momento. Então, obviamente, ainda está no livro de história. Mas possivelmente já está. Possivelmente já está. Eu estava na escola em 2008, acho que a gente já dava uma pincelada numa coisa ou outra no primeiro governo Lula. No meu último ano de escola, já dava uma pincelada no primeiro ano do governo Lula. Eu não sei qual é o gap de distância que tem. E por que eu estou falando isso? A questão da anistia não é simplesmente uma questão de tornar Bolsonaro elegível, que é o que eles estão colocando. Não, a gente não quer anistia porque vai tornar Bolsonaro elegível. Não, eles não querem anistia
porque isso vai entrar para a história. Eles manipulam a história do início até o fim. E por mais que eles tentem, uma anistia macula a história, mantém aberto a história. A possibilidade da pessoa no futuro ir atrás e começar a perceber a percepção da sociedade, se deparar com documentos mostrando absurdos, documentos mostrando o caso do Felipe Martins, multado por ser... Ele apareceu na gravação do advogado, foi multado. Possivelmente podendo ser preso, caso aparecesse no tribunal e fosse filmado no percurso. Preso com a ajuda aí das matérias do Guilherme Amado, falando que ele saiu do país, ele não saiu. Então, assim, tem coisas que tem que jogar para debaixo do tapete, que não pode estar no livro de história. Porque isso daí vai ajudando, pelo menos direciona. Não necessariamente o cara vai ser de direita lá na frente, mas isso vai dificultar o trabalho do professor doutrinador. Daquele professor que não quer ensinar sobre a história, mas quer formar um militante que faz o L, ou faz a letra daqui a 10 anos, que eu acho que o Lula nem vai estar mais em campo aí na disputa política. Então tem que arranjar a nova letra, né? O novo L, a nova falta de picanha. Então a anistia vai além. O peso político histórico que tem uma anistia é falando, ó, cara, vocês passaram tanto do ponto que mesmo num país em que a população não respeita o legislativo, não respeita nenhuma das instituições, onde o povo tem total repulsa por vocês, vocês precisaram se dobrar. Mesmo vocês não fazendo nada a favor do povo, vocês precisaram se dobrar para avançar com a correção mínima do sofrimento que essas pessoas estão passando. E eles temem. E eles realmente temem a possibilidade de Bolsonaro ser candidato. Tem um levantamento da própria Atlas Intel. Bolsonaro vence o Lula. E até a gente vai falar na frente. Então já colocou. Traz um cara ligado ao Centrão, o Alessandro Vieira, né? Na verdade, assim, para falar, não, o Alessandro Vieira é independente. Ele não é nem de esquerda nem de direita. Ligado ao MDB. Pacheco é petistão. Aí o Moro não. O Moro é ligado a que direita que o Moro é ligado? Sabe qual foi o texto que o Alexandre Vieira fez? Ele é o pai do PL 2630. Vocês sabiam disso? O PL 2630 nasce por 6 mãos. Alessandro Vieira, Tabata Amaral e Felipe Rigoni. Isso em 2020. Sim, algumas semanas... Eu tô na dúvida se foram algumas semanas antes ou algumas semanas depois do surgimento do aparecimento dos Sleep Giants. Eu tô na dúvida. Mas foi no período que Moro saiu do governo. Alguns diazinhos antes. Poucos dias antes disso daí. É do meio pro fim de abril de 2020. Aí você tem esse cara, né, como uma das pessoas que vai ajudar. Né? Ele vai estudar o texto. Eles são juristas. O Moro é o cara que tentou destruir o governo, acusando que Bolsonaro queria interferir na PF. Tu realmente acha que o Moro tem alguma preocupação? A história que... Tu acha que o Moro consegue entender isso? Ele, na verdade, ele entende, mas ele quer ter a certeza que vai ficar gravado na história que a direita bolsonarista é golpista. Ele não, ele é da direita democrática. Ele é o cara... Você lembra da sabatina do Flávio Dino? Ele é o Moro. Ele é o Moro. Você lembra disso? Ele é o Moro. Mas vamos ver, né? Vamos ver aí o senhor Sérgio Moro. Escolhido pelo Alcolumbre. Vamos ver aí. Vamos ver como é que o Sérgio Moro vai entrar pra história. E vamos ver, né? Eu não consigo botar fé no Moro. E exatamente por não botar fé no Moro, achar que o Moro vai fazer o que eu espero dele. Que eu quero ver como é que vai ser depois a turma aí da União da Direita. O que é que a turma da União da Direita... Não critica o Moro, vai falar depois disso tudo. Enfim. Avançando aqui, só para pontuar de forma bem rápida, que a gente já comentou sobre isso, só para avisar para vocês que saíram mais críticas na imprensa sobre o tema. Lacração de salários no Supremo que é precedente de abuso de poder, diz o presidente do OAB de São Paulo. Olha a importância de minimamente ocupar esses cargos, né? Para pelo menos dar uma declaração e virar notícia. Uma notícia que chega a mais pessoas e pessoas fora da bolha da direita. Porque isso é o que o print está te mostrando. Quem é que está compartilhando a notícia da Folha de São Paulo? Roberto Freire, que é seguido por pessoas de esquerda. Por quê? Porque ele é um cara de esquerda. Quem é Roberto Freire? Ele estava lá no Partido Comunista mesmo. Não era no PCdoB, não. Era o PCB. Partido Comunista Brasileiro, lá durante o regime militar. A lacração dos salários determinados pelo ministro Zanin na audiência de instrução e julgamento não foi apenas um abuso caro a presidente do AB do Brasil, de São Paulo. Foi além. Uma clara afronta à lei. E ele pontua lá, né? Foi uma afronta à lei. A lei. A lei. O Estadão
publicou um editorial hoje, rebatendo, insistindo nesse ponto, flertando com a arbitrariedade. Aí diz que a ordem foi imposta pelo Zanin. No julgamento da primeira denúncia contra que Bolsonaro virou réu, essa regra foi descumprida. Não sei bem como é que essa regra foi descumprida, né? Queria saber. Os aparelhos dos advogados e também dos jornalistas foram postos em sacolas plásticas, em que pese o caso não correr em segredo de justiça. A determinação foi executada sem edição de um ato formal, nem de uma devida fundamentação jurídica. Fiz porque eu quis. Posteriormente, em nota, o Supremo afirmou que a decisão excepcional foi chancelada por todos os integrantes da turma para assegurar o bom andamento dos trabalhos e o cumprimento de uma decisão do ministro relator. Qual decisão, né? A proibição, né, que Felipe Martins filmasse a sessão. Não, que ele fosse filmado. O Estadão tá mentindo, factualmente. Não era que Felipe Martins filmasse, não era esse o problema. É que ele aparecesse em gravações. Ele aparecesse. Não é que ele filmasse. É um absurdo. Eles estão reescrevendo a história no momento atual. Por isso que não pode ter uma anistia. Não faz muito tempo, era Zanin, na condição de advogado de Lula, que criticava decisões do Moro. O então casuístico chegou a se insurgir por ter sido proibido de gravar suas audiências. Suas queixas ganharam à época o apoio do OAB. Agora, a OAB tem de reclamar do ex-colega, né, do Zanin, que chegou à corte por indicação do Lula, hoje presidente. Beto Simonetti, presidente da entidade, enviou a Zanin um ofício contra o veto aos celulares e precisou dizer o óbvio. O representante dos advogados citou que esses profissionais, no exercício regular de suas atividades, fazem uso do vasto acervo eletrônico e o celular, portanto, é um instrumento de trabalho. Mais importante, Simonetti lembrou o ministro de que o Estatuto da Advocacia, uma lei federal, estabelece que um dos direitos dos advogados é exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Por óbvio, liberdade não é um adorno na lei. Atuar com liberdade na defesa dos clientes é uma das prerrogativas dos advogados. Enfim, o presidente da OAB destacou ainda que os direitos fundamentais impõem limites ao desempenho de funções dos poderes públicos, logo é dever do judiciário respeitar o contraditório e ampla defesa conforme previsto na Constituição. Não respeita, não vão respeitar. E eu quero saber o que é que vai ser feito. Não vai ser feito. Eu quero estar errado e achar que alguma coisa será feita. Ao Poder Judiciário cabe respeitar as prerrogativas dos advogados e os direitos fundamentais dos acusados. Mas o caso Celulares Lacrados só expõe os flertes da mais alta corte brasileira com a arbitrariedade nos últimos tempos. Aí vem o PCO, nossos amigos. A recente prisão do Collor marcou um novo ponto na ofensiva golpista do judiciário. Iniciada com Mensalão, seguida pela Lava Jato e hoje passando pelo processo contra Bolsonaro e outros membros do seu governo. A vinculação chegou a ser abertamente exposta pela Folha. Um artigo publicado no sábado com a manchete: prisão de Collor é tratada por ministro do Supremo como precedente para caso Bolsonaro. Sem nomear, a Folha cita que seriam declarações de integrantes da Suprema Corte entre assessores e ministros. O que se vê com a recente prisão de Collor, um homem odiado pela população após atentar contra a economia dos trabalhadores, é uma busca não apenas por referendar a repressão na jurisprudência, mas também uma tentativa de legitimar politicamente a atual perseguição política para condenar Bolsonaro, o segundo ou primeiro nome da política nacional. A prisão de Collor oferece uma fachada democrática de que seriam legítimas as decisões do Supremo. Afinal, não se trataria o processo atual de um mero golpe para retirar Bolsonaro do pleito do ano que vem. Urge que todos os setores populares se coloquem de maneira decidida contra a ditadura do judiciário, ou não só a condenação de Collor, mas também a provável condenação de Bolsonaro servirão como novos precedentes, inclusive políticos, para a perseguição da esquerda e das lideranças populares. Mas tu pode falar o que for, tu pode vir comigo a conversa. O PCO defende mais Bolsonaro do que gente que foi eleita com Bolsonaro. Falar, assim, com todas as letras, que Bolsonaro é alvo de um golpe jurídico, golpe de Estado, sabe? Que, inclusive, a esquerda tem que se unir em relação a isso. Mas, nossa senhora, se quem se elegeu, não é, usando aí o nome de Bolsonaro, defendesse ele aí, rapaz, capaz do Brasil tá até diferente. Tem que isso aqui pra dar uma cutucadinha na galera, né? Aí tá aí, né? O Ruizão diz, o Bolsonaro é a primeira ou segunda mais importante da política nacional. Divide aí ele e Lula. Realmente são os dois nomes de maior peso.
Bolsonaro tem 45,1% e ficaria à frente de Lula nas eleições de 26, diz Atlas Intel. Aí não pode deixar o homem concorrer, né? É a chance de finalmente emplacar a terceira via. O grupo que não tem votos. A democracia onde o povo não pode escolher a pessoa que ele quer. A democracia é que o povo só pode escolher quem está afiliado a um partido e a quem o partido entrega a legenda. Essa é a democracia no Brasil. Isso não é um problema só para a direita, não. É um problema também para a esquerda. A gente vai falar sobre isso, nem da perseguição ao Ciro Gomes. Não é que a gente vai defender o Ciro Gomes, não. Mas a gente vai explicar aí os pormenores do escândalo do INSS. Mas antes, para a gente fechar aqui, rejeição de Lula cai e o presidente volta a ter sua imagem avaliada positivamente. E perde para Bolsonaro, né? Aí o Rodinei comenta, sim, eu tenho certeza que o seu irmão acusado de estar envolvido, né? Não tá isso, né? O irmão dele é vice, ele não tá acusado. O irmão do Lula é vice de uma dessas, né, instituições que estão sendo apuradas. Enfim, é uma coisa que levanta a mesma popularidade de qualquer político. Eu acredito totalmente nesta pesquisa. Mas vamos lá. Vamos ver, né? O Lula tá indo muito bem. Muito bem. Governo Lula assombrado pelo fantasma da corrupção. Abril é o mês mais cruel. É tanto desgaste que a oposição está até com dificuldade de agir. Aí está explicando, né, os pormenores, o que aconteceu, com o Ricardo Rangel começa explicando sobre o escândalo do INSS para falar o seguinte. Além disso, o irmão de Lula, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, é diretor vice-presidente de uma das associações mais beneficiadas no esquema, o Sidnap. E olha que curioso, né? Essa associação que o irmão do Lula é vice-presidente. Às vezes a gente fala as coisas só com as letras, sei lá, MP, Ministério Público. Sidnap, o que é Sidnap? O que é Sidnap? Olha só, o Sidnap é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. É uma dessas fascinantes jabuticabas brasileiras. Um sindicato que congrega a categoria profissional das pessoas que não trabalham. As pessoas que não trabalham estão dando dinheiro sem autorizar para um sindicato que representa as pessoas que não trabalham. Não é para lutar pelo direito das pessoas que não trabalham, mas para tomar o direito das pessoas que não trabalham. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. É essa associação que o irmão do Lula é vice-presidente. Diretor vice-presidente. Ou seja, não dá para dizer que o governo Lula não tem nada com isso, né? Com o escândalo do INSS. Lula demitiu o presidente do INSS, mas nada fez em relação ao Lupe, velho conhecido de quem acompanha o noticiário político e policial. Ministro de Dilma, Lupe caiu por envolvimento em denúncias de corrupção. Mesmo caído, indicou o sucessor, que caiu em 5 meses depois por denúncias de corrupção. Sem falar que Lupe é incompetente. Lula prometeu reduzir as filas do INSS, mas elas aumentaram. A nomeação de Lupe é o reverso da profecia de Tararé. De onde mais se espera, daí mesmo é que vem tudo. Se é difícil entender por que Lula nomeou Lupe, mais difícil é entender o que está esperando para demiti-lo. O tempo não trará alguma boa notícia que permita que Lupe se mantenha no cargo, pelo contrário. E eu vou deixar isso no ar. Não é difícil, gente, entender. Eu até já adianto. Lula não demite Lupe porque, se demitir, irá um desgaste. O PDT, em retaliação, pode dar a legenda para Ciro Gomes concorrer contra Lula em 2026. E Lula não quer isso de jeito nenhum. Eu falei isso daí, mas já tem uns 5 dias. Eu já chego lá para mostrar para vocês que eu acho que eu tenho um grande ponto. Mas já que a gente tá falando do irmão do Lula, né? Centrais sindicais divulgam carta em apoio a irmão de Lula. A Yara fala assim, ó. Quem muito justifica é porque tem culpa. Normalmente na vida. Eu espero que não. Mas chama atenção, né? Chama atenção. A central entrega só pelo irmão do Lula. Esse caso do INSS é tão absurdo. Porque não é só os aposentados, gente. É os aposentados das regiões
mais sofridas do Brasil. Você vê, de acordo com o informe da CGU, a maioria dos aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos é do Nordeste e da área rural. As cidades mais afetadas foram Ribeiro Gonçalves, no Piauí. Ó, Ciro Nogueira, teu Piauí aí, ó. Altamira do Maranhão e Vertente do Lério, onde mais de 65% dos beneficiários tiveram valores descontados. A maior parte dos descontos beneficiou a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que concentrou entre 84% e 91% dos descontos nesses locais. O governo avalia que repercussão sobre fraude no INSS está controlada. Tá? Eu acho que não. Integrantes do Planalto admitem que houve desgaste, mas definem como estratégia focar no discurso que o esquema começou com Bolsonaro. Começou com Bolsonaro. Em um governo sério, ele estaria preocupado com os aposentados, mas é só a repercussão do assunto que interessa. E aí, sobre a repercussão, o governo que acha que está tudo controlado, a Folha de São Paulo fala que nem São Sidônio faz milagre do INSS. Próximos lances dirão se medidas adotadas por novo chefe da comunicação do governo bastarão para conter danos à imagem da gestão. Vocês acham o quê? Vamos ver algumas coisinhas, né? Vamos aqui nas notícias não tão em ordens. Final de semana, o Jornal Nacional trouxe com exclusividade atas, a reunião que teve lá, que mostrava lá que o Lupe meio que estava sabendo de alguma confusão. Talvez ele não agiu na velocidade que deveria, ou talvez nem tenha agido. E INSS não é botequim da esquina, diz ministro Lupe ao se defender de acusação de morosidade. Ela fala assim, rapaz, parece que é. Não foi em pequenas doses que o roubo foi cometido para que os pensionistas não desconfiassem? Yara, eu acho que você tá faltando com respeito com os botequins. E dessa vez, Yara, com todo perdão, eu vou deixar que Otávio Guedes te rebata. Deixa eu ver se eu baixei. Acho que não sei se eu baixei esse vídeo ou não. O tom desse vídeo é curioso. O tom... eu baixei. Até o momento que eu bati o frame ali, ó, abrindo a boca, o cara tá puto. Tá puto. Vamos contar, assim, quantas coisas ligadas à Globo a gente vai comentar. A Rede Globo... Olha, um fato importantíssimo que não é piada. Não é piada. A Globo abafou os escândalos ligados a Juscelino Filho. Na época, gente, lá em 2023, final de janeiro, dia 31, início de fevereiro, houveram vídeos que eu cheguei a abrir o site da Globo. Eu não vou lembrar em qual vídeo eu fiz isso, porque eu não bato print disso, né? Eu abri o site assim na hora, dá o zoom às vezes que eu dou, e procurar notícias ligadas a Juscelino. E não tinha. Não tinha, simplesmente não tinha. Simplesmente não tinha notícia. Deixa eu ver se eu bati algum print assim. Deixa eu dar um pause aqui e dar uma olhada nos atos. Eu acho que eu não vou ter nenhum print assim. Não precisa nem fazer aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Cadê? 2023. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Só pra vocês relembrarem. Já teve janeiro já escândalo? Nem lembro se já tava meio de janeiro. Janeiro teve a Daniela Vaguinho. Mas se tiver, deve estar de fevereiro em diante. É porque o de janeiro eu fechei. Pera aí. Vou abrir aqui. Pronto. Janeiro, fevereiro, abril. Daqui uns... Ó, vamos lá. Ano de janeiro. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que de janeiro não vai ter. Primeiros escândalos, né? O ministro da Estrada. Deixa eu ver se vai ter algum print de pesquisa na Globo. Não vai ter. Fevereiro. Vai ter um capítulo aqui, acho que escândalos ministeriais. Desgaste do governo, CPI, escândalos ministeriais. Aqui, ó, de novo. Ministro das Comunicações. Eu acho que não vai ter o print. Mas enfim. Não, teve aqui, ó. Teve. Olha aqui o print, ó. Eu falo, eu mostro. Rapaz. Obrigado, Kim. Obrigado, Deus. Sabe? Mas enfim, né? Aí depois de
no mês de... Aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu coloquei Juscelino Filho. Sabe que o novo ministro, só notícias ligadas a 2022. Aí, só foi ter notícia do Juscelino no segundo escândalo. No segundo escândalo, que é o quê? O voo da FAB. O escândalo da estrada não tem. A Globo abafou o escândalo da estrada. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, ó. Em uma rápida pesquisa no Globo, era possível ver que o jornal não comentou sobre as denúncias da campanha da estrada, que cruzava a fazenda da família, dentre outros. Ah, obrigado por ter batido esse print! Isso vai fazer muito sentido no vídeo de hoje. Porque eu queria achar esse print, eu achei. Pra não falar, vai nos vídeos da época e procura. Quem no vídeo da época ia dar muito trabalho, né? Vocês não iam nem achar. A Globo não é um veículo de comunicação. A Globo é um braço de propaganda do PT. O papel da Globo é abafar os escândalos do PT. É emburrecer a população e jogar o país no buraco se tiver ganho dinheiro de anúncio. Então, como é que a Rede Globo, esse lixo que deveria ser fechado pelo bem do Brasil, está falando de forma tão incisiva sobre um escândalo gigantesco que envolve a grande parcela da população? Bom, talvez seja porque é um escândalo que não dá pra tapar com uma peneira, né? Esse é o primeiro ponto. Mas a Globo, diferente do que fez com o Juscelino, que abafou o caso da estrada, tá martelando, mas com força, o Lupe. E eu até já te adianto por quê. Precisa encontrar um culpado. Precisa encontrar um culpado. E se o Lupe não cair, vai passar a mensagem que o Lula, ele é complacente com a corrupção. Então o Lupe precisa cair, mas o Lupe não pode ser demitido. Se o Lupe for demitido do nada, ele pode se virar contra o Lula. Em 2026 é o Ciro Gomes. Isso não pode acontecer. Então, o que é que a Globo está fazendo nesses últimos dias? A Globo está tentando criar um clima de destruição para forçar uma saída do Lupe, para colocar o Lula na condição de vítima e falar: Lupe, não sou eu que estou te demitindo. É porque simplesmente eu não tenho como te manter no poder. A Globo abafa escândalos do governo Lula. A Globo não comenta. Para a Globo estar comentando com tanta, ênfase e pedindo literalmente a cabeça do Lupe, é porque tem alguma coisa atrás. E a gente vai explicar isso nos pormenores. Mas vamos lá. Vamos aqui primeiro ouvir o Otávio Guedes. O botequim, deixa eu explicar o Lupe. Defende o botequim. O botequim da esquina, a coisa mais importante do botequim da esquina é o caixa. Quem fica no caixa do botequim é o dono. Quando não é o dono, é o profissional de mais confiança do dono. Ou filho do dono. Né? Ou o filho do dono, bem lembrado, Valdo. A mulher do dono, o filho do dono. Se o INSS fosse um botequim, ministro Lupe, essa roubalheira descarada, essa inação, essa omissão e, quiçá, essa cumplicidade com roubo não teria acontecido. Bota o dono de um botequim como ministro da Previdência que nós estaremos mais bem servidos administrativamente. Esse é um vídeo. Vamos lá. Avisei Lupe dos problemas no INSS e ele nada fez. Olha aqui, manchete da Globo. Já tá incriminando o Lupe. A Globo padrão Juscelino, que abafa escândalo, jamais falaria sobre isso. Onde é que tava a Globo no episódio da Dama do Tráfico? Onde é que tava a Globo no escândalo do arroz? E tantos outros escândalos, da Daniela Vaguinho. Cadê a Globo? Onde é que a Globo tava nesses escândalos? A advogada Tônia Galete, ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social, afirma que alertou pessoalmente o Lupe sobre o problema dos descontos logo depois de sua posse na pasta em janeiro de 23. Na reunião, o Lupe, que estava acompanhado de assessores, prometeu investigar, mas nada foi feito. Esse é o parágrafo introdutório.
Galete afirma que, diante da inação, enviou pedido ao Ministério da Previdência em junho de 23 para incluir o assunto na próxima reunião do CNPS, que não foi acatado, né, as atas. Durante a reunião do dia 12 daquele mês, Galete solicitou então que seu pedido fosse registrado em ata. Conforme o documento revelado pelo Jornal Nacional e obtido pelo Globo, o ministro reconheceu que o tema era relevante, mas alegou que a discussão exigia uma ampla apuração sobre possíveis irregularidades nos convênios entre as associações e o INSS. O ministro disse em seguida que o assunto deveria ser pautado no próximo encontro do Conselho, que não ocorreu. Olha essa manchete agora. Aspas, eu sabia o que estava acontecendo, diz Lupe sobre fraude no INSS investigada pela PF. A Globo incriminou o Lupe na manchete de novo. Entrevista, o cara pega a melhor das falas para colocar, para virar conta ele mesmo. A Globo, padrão Lula, que abafa escândalos, não faz jornalismo e sim propaganda para proteger o seu filho, jamais publicaria algo assim. Lupe precisa cair para Lula ter uma tábua de salvação, porque o Lula não pode demitir o Lupe. No governo tudo é demorado. Eu sabia o que estava acontecendo das denúncias. Eu sabia que estava havendo um aumento muito grande dos descontos nas mensalidades, que precisava fazer uma instrução normativa para acabar com isso. E comecei a me irritar pela demora. Só que o tempo no governo não é o tempo de uma empresa privada. Sabia, ia fazer uma instrução normativa para corrigir o problema. Será? O Caio Junqueira trazer um levantamento que acho que coloca essa tese do Lupe por terra. E eu acho que complica ainda mais a posição do Lupe e de toda a turma do INSS. INSS e entidades suspeitas de fraude travam a auditoria do TCU. O INSS se associou a entidades acusadas de fraude nos chamados descontos associativos e solicitou ao TCU a suspensão do acórdão da Corte, que estabelece uma série de recomendações para coibir essas cobranças. Bom, uma coisa é a burocracia, Lupe, que demora para você tomar uma ação. Outra coisa é você tomar uma ação para você permitir que os descontos continuem acontecendo, Lupe. Lupe, faça alguma coisa, Lupinho. Esses recursos foram apresentados em junho de 2024 após uma auditoria do TCU e estão sob a relatoria do Haroldo Cedrais. Em 5 ocasiões, Cedrais levou os recursos ao plenário, mas acabou retirando de pauta. Até o momento, o julgamento não ocorreu, o que significa que as recomendações não foram cumpridas pelo INSS e pelas entidades. O recurso do INSS é assinado pelo Procurador-Geral do Instituto, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que foi afastado da operação da Polícia Federal. O recurso sigiloso foi obtido pela CNN. Nele, o INSS solicita ao TCU que suspenda a parte do acórdão que determina. O INSS só suspende isso daqui. O bloqueio automático para a verbação de novos descontos, sejam de empréstimo consignado, de mensalidade associativa, para todos os segurados do INSS, independentemente da data de concessão do benefício. Na prática, essa recomendação visa impedir novos descontos associativos que foram foco das fraudes investigadas pela PF. Não suspende isso daí. Não trave isso aí, não. Por que o INSS entrou em campo para suspender isso daqui? Para permitir que as fraudes continuassem. Tem que explicar, né? O pedido do INSS é semelhante ao de outras entidades envolvidas na operação da PF. Várias, solicitaram ao TCU que alterasse sua decisão que prevê a exclusão de todos os descontos automáticos caso as autorizações não sejam revalidadas no prazo de 120 dias. A cada 120 dias tem que revalidar a nova assinatura, etc. Não, suspende isso daí, não precisa revalidar, deixa a gente ficar descontando aí todo santo mês. E aí, Lupe? A demora pra agir tá estranha, hein? Estranha, hein? Aí vem a Globo. Valdo Cruz. Demora de Lupe em agir está ressoando muito mal no Palácio do Planalto. Lula ficou muito irritado com o Lupe. Isso vai atingir a popularidade do Lula, que ele está tentando elevar. Essa fraude atinge diretamente os 40 milhões de aposentados que sabem e multiplicam essa surpresa negativa para os que têm contato com eles. Mais uma da Globo, direto na cara do Lupe. Em avaliação, o ministro da Previdência perdeu todas as condições de permanecer no cargo. E aqui eu não estou fazendo antecipação de juízo de valor sobre o que ele sabia ou... Na minha avaliação,
pediu a cabeça do Lupe abertamente. A Natuza Neri que passa pano pra absurdo. A Natuza Neri que passa pano pra absurdo. Agora que a cabeça... Ah, Natuza, me engana que eu gosto. O que ele não sabia da história, mas foi incompetente. Ah, mas Natuza não começou com ele, começou em 2019. Mas a Ana Flor falava aqui, e eu vou repisar, o volume de descontos explodiu em 2023, de 22 para 23. Daí, por si só... Você vê que ela ainda coloca a narrativa do PT, né? Começou em 2019. Rapaz, esse negócio de desconto, pelo que consta os levantamentos, vem desde 2016, né? Ai, ai. Essa turminha do PT, né? Ó, já não dá para manter o ministro no cargo. Não é nem por rolo, que eu não tenho como dizer se havia ciência dele ou não, se a investigação vai descambar para isso, mas por incompetência mesmo. E mais, não só por incompetência, mas não ter agido de maneira correta. Primeiro porque descumpriu uma ordem do presidente da República de demitir aquele que era alvo da... Descumpriu uma ordem? Quem disse que ele descumpriu? Quem disse que ele descumpriu? Quem que disse que ele descumpriu? Ó, a Natuza Neto tentando vender que o Lula não tem parte nisso. Que o Lula mandou o Lupe demitir. Rapaz, é pura propaganda. Investigação e presidente do INSS. Já começa por aí. É? Em segundo lugar, porque ninguém sabe onde essa investigação vai dar. Essa é uma investigação clássica, como se diz, de uma comissão parlamentar de inquérito. Você sabe como começa, não sabe como termina. E você não sabe quem está com a mão suja nessa história. Então é o seguinte, atingiu algo grave, são os aposentados, é roubo de dinheiro de aposentado, de pensionista. Gente que não... Curioso que a Globo não deu nenhum destaque, assim, nas matérias escritas. Falou no Jornal Nacional até do irmão do Lula, mas nas matérias escritas acho que faltou um pouco mais de destaque, né? Você não sabe onde é que vai terminar. Faltou um pouquinho mais de destaque aí do irmão do Lula. Não tem condição, que muitas vezes não tem condição de uma agência do INSS. Então o governo, que num primeiro momento, insisto, agiu de maneira correta, foi diligente, agora me parece que está dormindo no ponto. Natuza, mas tem um problema de coalizão partidária, porque o PDT, eu concordo que há. E o governo não pode ficar vendendo assim partidos, porque os que têm e que são mais próximos, porque são da centro-esquerda, precisam de cuidado. Mas vai respingar no próprio Palácio do Planalto, se o governo demorar a agir. Então acho que pode dormir no ponto, acho que está dormindo no ponto. E Lupe não tem condição de ficar. Não, deu PDT, né? O PDT, mas tem que entender, o PDT tem que entender, porque isso vai respingar no Lula. Aí vem André Sadi, mais uma, o veículo de imprensa que não faz jornalismo, faz só propaganda e blindagem ao Lula, tá no modo metralhadora contra o Lupe. Isso não é normal mesmo. Vamos ver André Sadi. O Lupe, ele é um personagem que hoje constrange o governo. Hoje? E ele é um aliado incômodo para o governo Lula. E não é de hoje que ele é um incômodo para os setores do PT e para governos do PT. Eu fui recuperar uma reportagem que eu fiz aqui na Folha de São Paulo em 2011, que eu assinei com o Valdo, assinei com você essa matéria. De 9 de novembro de 2011, ele dizendo que ele só deixaria o governo Dilma abatido a bala, porque a pasta dele, a pasta do trabalho, o Ministério do Trabalho, à época, estava às voltas com denúncias de irregularidades. André Sadi, se tu escreveu isso em 2011, junto ao Valdo Cruz, por que tu não relembrou isso em novembro, dezembro de 2022, ou janeiro, depois que o Valdo foi nomeado? Por que tu não relembrou o passado dele, mostrar quem que estava ocupando o ministério? Por que tu não contou isso? Por que tu só tá contando isso daqui agora? Por que tu só tá contando isso agora, quando explode um escândalo de corrupção? Ei, minha grande marqueteira, publicitário, eles são publicitários, porque eles fazem publicidade, é propaganda, a Globo tem que ser fechada. Sabe quando o Lupe deixou, ele desafiando Dilma era a presidente aqui, era aquele momento Dilma, eles criaram aquela imagem de marketing, Dilma fazia faxina no governo, ia tirando os ministros, acho que 6 ministros saíram do governo enrolados com escândalo de corrupção, irregularidades. Ele foi deixar o governo
em 5 de dezembro de 2011, um mês depois dessa fala dele dizendo: Dilma me conhece, eu só saio do governo abaixo da bala, porque o escândalo foi crescendo, e ele foi deixando o governo sangrando. O governo Dilma corta para 2025. O governo está vivendo uma situação muito parecida com o mesmo personagem. Pois é, né? E tu só denuncia agora. Tá cortado pela... Não tá cortado no meu tweet, não tá completo. Porque o tweet importante mesmo, eu tô só relembrando. Eu já tinha comentado esse vídeo. Eu falava lá no Twitter, ó. Esquerdistas, sabe por que Lula não vai demitir o Lupe dia 24 de abril? Porque Lula está tão fraco que não pode correr o risco de Ciro ser candidato a chegar em 2026 com a esquerda dividida. A Hilda Angel. Eu acho que a Hilda Angel, eu acho que ela tava tendo julgamento de Bolsonaro. Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver se ela tá no julgamento de Bolsonaro. Ela é jornalista. Enfim, ela trabalha no Brasil 247. Não sei se ela é jornalista. Hilda Angel, julgamento Bolsonaro. Deixa eu ver. Hilda. Deixa eu ver o nome dela. Hildegard. Hildegard. É isso mesmo. Ela é filha, parece que da Zuzu Angel. Ela tava lá, tava assistindo. Hildegard Angel ocuparam cadeiras na primeira fila, onde os ministros tornaram... Aqui, ó. Vou botar pra vocês verem. Aqui, ó. Aqui, ó. E ela trabalha no Brasil 247. Trabalha no Brasil 247. É jornalista mesmo. Ela é jornalista. Boa reflexão do nosso amigo Leonardo Atucci no Brasil 247. Essa pressão da Globo para derrubar o Lupe parece pretender que, sendo afastado do governo, o PDT fique à vontade para lançar o Ciro Gomes como candidato em 26, dividindo o eleitorado de Lula. É o contrário. Vocês não entenderam direito. Não é que a Globo tá frita. Aqui, na verdade, já é o que a esquerda está vendendo para a esquerda, né? A esquerda falando, olha, não é Lula que em parceria com a Globo está fritando o Lupe. Né? Assim, esquerdeiros, esquerdistas, esquerdosos, apoiadores do Ciro Gomes. A Globo está queimando o Lupe porque a Globo quer. Vocês, ciristas, vocês não estão percebendo que a Globo está fazendo pro Lupe cair e aí dá legenda pro Ciro? Vocês não estão percebendo que isso vai ser ruim? Esquerdeiros, esquerdistas, esquerdosos, eleitores do Ciro Gomes. Se nós chegarmos em 2026 divididos, nós iremos perder para o fascismo e a extrema-direita. Não dá, né, gente? Não dá, né? Simplesmente não dá, né? Aí, sentiram. Tô falando pra vocês, isso não é aleatório. Não é aleatório. Fraude do INSS, o que pode ser a gota d'água para demissão do Lupe. Matéria de ontem. Não sei que era de hoje de madrugada, mas de ontem. O mal-estar causado com o Lupe, matéria de ontem, 6 da tarde, não vai culminar na demissão do Lupe. Pelo menos não por hora. Ministros e integrantes do governo com acesso ao caso avaliam que Lupe só será desligado se seu nome for diretamente citado na investigação feita pela Polícia Federal. Se não aparecer, fica. A demissão de Lupe não é vista como tarefa simples, já que ele é o presidente do PDT. Um dia antes, demitir Lupe é demitir o partido. Diz o líder do PDT na Câmara, o Mário Heringer. Na minha opinião, se Lupe for demitido, eu acho que Lula demite o partido. Acho que o partido não tem que colocar substituto de maneira alguma. Na hipótese de Lupe pedir demissão, Heringer também defendeu que o PDT não indique novo nome. Advogo a posição que nenhum de nós volte para esse ministério porque não há possibilidade de a gente fingir que o nosso companheiro não foi atingido. Heringer afirmou que o PDT vinha reivindicando um espaço maior no governo para que pudesse implementar políticas públicas. O deputado avalia que o Ministério da Previdência só traz ônus e que o partido precisava de outra função por apoiar fielmente o governo. Política pública, gente. O povo quer espaço na máquina, poder fazer alguma coisa para aparecer pro povão. Apoiar fielmente não é votar a favor. Não é votar a favor.
é manter o Ciro fora de jogo. Depois daquela nota, né, depois da fala do Mário Heringer e antes de ser a matéria da Bela Megali, PT acredita que PDT não deixa a base de Lula por causa de Lupe. Apesar da ameaça, né, de deixar a base, lideranças do PT acreditam que isso não irá acontecer. Para caciques petistas, não há receio de que pedetistas abandonem a base do governo Lula no Congresso Nacional, independentemente do futuro de Lupe como ministro. Isso porque, apesar da insatisfação do PDT com o espaço que ocupa no governo, parlamentares do partido ainda têm mais a ganhar, mantendo-se aliados a Lula, especialmente com foco em 26, do que adotando a postura de independência. Olha, cara, é melhor pra vocês fazer campanha com o santinho do Lula do que seu independentão fazendo campanha com o santinho do Ciro Gomes. Citado nas pesquisas, Ciro Gomes dá sinais de que pode apostar em nova campanha. Aí a Veja sai mostrando os possíveis sinais, pipipi, popopô, traz números para trazer a parte importante. Bom, ele até pode, mas os obstáculos para a nova candidatura são muitos. Um deles é a crise do PDT. O fato do cacique do partido, Lupe, ser ministro da Previdência, também dificulta a pretensão de Ciro Gomes posar como oposição a Lula. Além do mais, no Ceará, seu reduto, o PDT pode integrar o governo Elmano de Freitas e até apoiar o petista na reeleição em 2026. Nossa, dá tanto pra falar do Lula e não vai dar pra falar hoje. O vídeo vai ficar gigantesco. Eu vou falar essa daqui e essa questão do Lula não trabalhar, a gente comenta amanhã. Porque eu sei que vai vir mais coisa e eu quero comentar em sequência porque tem que ver o que o Estadão falou, junto que a Veja comentou, junto que a Globo comentou. E você vê que os três batem na mesma tecla. O Lula não governa, não preside, só tá viajando. Mas o clima pro Lula tá assim, tá implodindo. Todo, assim, pensa que é um condomínio de prédios. Todos os prédios estão implodindo ao mesmo tempo. A esquerda não é unida e não tem unidade há muito tempo. A gente comenta sobre isso. Acho difícil ter um comento com mais profundidade do que a gente. E a gente, inclusive, comentou nos últimos dias os rachas dentro do próprio PT. Onde o PT agora encaminha para dar uma guinada ainda mais em direção ao neoliberalismo, a serviço do imperialismo yankee, colocando Edinho Silva, um candidato que estava na BTG Experience. Por que Edinho Silva estaria na BTG Experience? Pensa assim, ó, tu é um banco, tu é o Dedé, André Esteves, e tu resolve fazer um dos maiores eventos financeiros do Brasil. Uma coisa é você chamar o ministro da Fazenda, que é o Haddad. Uma coisa é você chamar até que seja o José Dirceu, porque é um cabeça branca que manda muito no PT, que é o partido do governo. Então pode ter alguma informação interessante para investidores. Agora, por que tu chama Edinho Silva? Ele não tem cargo, ele não ocupa nada, ele é só o candidato do PT a presidir o partido. A presidir, ele pode vir a ser, só. E aí os bancos já querem trazer ele para perto. O PT tem outros nomes, tem o Quaquá, o Pomar, o Rui Falcão. Por que o André Esteves não chamou nenhum desses para BTG Experience? Vocês não acham isso estranho? Depois a mesma presença única foi vista na Globo News, onde apenas o Edinho foi, como ex-presidente, e até defendeu o Lupe. E a Globo News não chamou nem o Rui Falcão, nem o Quaquá, nem o Pomar, ainda acho que tem outro, né? Esqueci o nome do outro que também foi chamado. Aí saiu essa notícia dias atrás. E muita gente ficou assim olhando e achou que, gente, isso daqui não é... Talvez tenha sido uma das presenças mais importantes na comitiva do Lula lá no funeral do Papa. Lula leva até a tesoureira do PT para a velório do Papa. Quem acompanha essa treta vai lembrar que no mês de março, Gleisi Hoffmann, antes de ser ministra, levou o Lula no apartamento dela, fora da agenda, com outras pessoas do núcleo dela, dentro do PT, para queimar o Edinho Silva, falar mal do Edinho Silva. Uma das pessoas que estava lá era a Gleide. Gleide, quem é Gleide? A tesoureira do PT. A tesouraria do partido é quem lida com as verbas partidárias, com o fundão,
com um fundão. E aí a Glaze agora tá numa postura mais próxima, até mais pró-Edinho, porque entre o Edinho e o Quaquá é melhor o Edinho. Pelo menos é o candidato dos bancos. Então a Glaze está tentando costurar agora um possível acordo para a turma da Glaze ficar com a chave do cofre. E a turma do Edinho ficar em uma posição mais política. E o Lula tá aqui levando a tesoureira pro Vaticano para ver se no caminho do avião consegue resolver colocar panos quentes e paz dentro do partido. Esse é o nível que o governo se encontra... No governo não, que o PT se encontra, o Lula se encontra. O governo não existe. Isso a gente comenta amanhã, outras crises. Mas esse é o retrato do Brasil, que infelizmente não ganha espaço na nossa imprensa do dia a dia. Eu não estou nem preocupado com... Estou preocupado com outras coisas. Estou preocupado com outras coisas, enfim. Recomendação que eu daria. Ninguém me pediu a recomendação, mas se eu não, eu tô dando recomendação. Se eu fosse vocês, eu tivesse algum amigo que é apoiador do Ciro Gomes, eu iria fazer questão de mostrar para ele como o Lula está sabotando o Ciro Gomes que ele tanto gosta. Eu recomendo a vocês, assim, mostrem para as pessoas como o Lula sabota Ciro Gomes. Você está defendendo Ciro Gomes? Não, você está mostrando que você está sabotando Ciro Gomes. Eu não sei vocês, mas se a esquerda, os petistas, não querem que o Ciro seja candidato, se os petistas não querem que a esquerda chegue dividida em 2026, eu acho que isso é bom, né? Se a esquerda não quer, eu quero. Se o PT tá de um lado, eu estou do outro. Se o PT não quer e os petistas não querem Ciro candidato, eu quero. Então, minha função é colocar, né, lenha na brasa. É lenha na brasa. Então, vamos aí, né, avisar pros ciristas. Vamos avisar pros ciristas o que o Lula, junto ao Lupe, está fazendo com o Ciro Gomes, que eles tanto gostam. Vamos contar para eles, deixar bem claro, né, para ficar aquele clima gostoso, aquele clima harmonioso dentro da esquerda, né? Se muito ajuda quem não atrapalha, vamos atrapalhar. Porque eu não quero ajudar o PT, eu sei que vocês também não querem. Enfim. Teve mais algum vídeo aqui que eu não passei? Deixa eu só ver aqui. Só ter certeza. Não, passei tudo. Foi 4 vídeos, isso aí mesmo. O do Otávio Guedes, da Sadi, da Natuza Neri e do Caio Junqueira. Vamos dar esses vídeos todos lá no Telegram. Continue prestando atenção aí na turma da Globo. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na inscrição e também tem o Atlas Brasileiro. Como você viu, obrigado. Tá aí, né? A história não é só o que aconteceu, é realmente o que aconteceu na época. Até a operação de abafamento da Globo tá registrada. Não é pra não, viu? Só não é pra fazer isso. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!